Olá, eu sou o Asta, eu sou o comunicador do canal Proibido Rivais. Antes de mais nada, convido vocês a se inscrevam, deixe like, comente sua opinião sobre as partidas, a qual eu trago resumo e análise construtiva para melhorias do elenco, né? Cara, eu achei o primeiro tempo muito movimentado, principalmente entre o minuto 8 até o minuto 15, especificamente esses minutos que eu achei que era bastante movimentado, que eu achei bastante intenso, sabe? O Corinthians levou um gol logo de início, um gol com menos de 5 minutos. Eu falei, puta que pariu, vai sair goleada. Eu não pude me controlar, sabe? Menos de 5 minutos, com certeza eu não desacreditei do time. Eu disse, puta que pariu, de forma irônica, puta que pariu, vamos tomar goleada. Se continuar assim, cara, saiu um gol de um erro ali do goleiro na saída de bola. Todo mundo viu a partida. E não tinha sido a primeira. O Hugo Souza quase entregou um gol anteriormente, mas saiu. E na segunda oportunidade que teve, errou de novo e tomou um gol. Só que eu vou voltar a falar do Hugo Souza, tá? Não é pra agora. Mas falando desse erro, foi nos 2 primeiros minutos da partida, teve aquele erro que saiu o gol, em menos de 5 minutos. E tipo assim, no primeiro tempo, mesmo com muita pressão e posse de bola, eu vou voltar a reiterar o que eu tô dizendo desde o do primeiro vídeo do canal. Não adianta ter tanta pressão assim se não tem sinalização. Não adianta você colocar pressão, atacar, ter posse de bola, controle, ter o que mais tem controle de bola lá, pelo menos até o primeiro tempo, e só ficar no passe, só ficar no toque, não soltar pro gol. O goleiro, o rival, não suar, porque ele tem poucas oportunidades de catar, de aparecer na partida, porque vocês, quando tem oportunidade, em vez de soltar ou dar um passe infiltrado, preferem tocar para o lado ou para trás. Nós fizemos um gol rápido, mas eu acredito que não estamos melhorando na parte dos volantes. 3 volantes, um meio campista improvisado, que é o Bidon, como meio campista, sendo que ele também é volante, tendo então 4 volantes. O Bidon, tenho certeza, se perguntar pro Bidon, Bidon, você prefere ser meio campista ou volante? Você vai dar aquele migué de primeira? Não, não, não. O treinador que sabe melhor sobre que posição eu sou melhor. Só que com certeza na cabeça dele ele queria na posição que ele sempre treinou, volante. Entendeu? Ah, mas tem 15 volantes. Mas nós tem 2 meio campistas para uso. Temos o Garro e temos o Matheus Pereira. Que diga de passagem, que não imitando o craque Neto, né? Mas digo de passagem. É o tá mostrando ser um ótimo meio-campista, tem que ter oportunidade. Já voltou da lesão agora, então logo logo ele vai ser encaixado ali como titular também. Com certeza teve depois da recuperação, nós atacou várias vezes o time do Mengão, o time da mídia. E finalmente o Yuri Alberto, depois de voltar de uma lesão, a segunda partida, né? Ele meteu um gol, 1 a 0, um ótimo retorno aí pro protagonista, Yuri Alberto. E que golaço, gurizada. Isso é uma troca de passe interessante. As pessoas estão criticando o Depay, já explico melhor sobre a crítica deles. Só que o Depay, infelizmente, se lesionou, não tem como mentir. A diretoria disse que ele se lesionou. Então, o departamento médico disse que ele se lesionou. Então não tem como dizer, não, ele tá mentindo, ele não quer jogar mais pelo Corinthians. Se lesionou ali naquela partida e teve que sair. Teve que ser retirado, né? De campo. Para a entrada do Garro logo no primeiro tempo. Bem no primeiro tempo. E eu acho que por isso que o Corinthians não conseguiu virar, né? Porque o Garro é bom, o Garro tá voltando a jogar bola, por mais que ainda assim muitos criticam o Garro, dizem que não volta. Eu acredito que ele tá voltando pouco a pouco, tanto que quem não percebeu, quem não assistiu a partida não pegou. Mas eu tava assistindo a partida, eu conversei com alguns colegas antes de gravar esse vídeo. Ambos falaram a mesma coisa. O Garro tava dando passe muito bem, tava voltando a dar aquele passe preciso. O problema, o passe pro Mateuzinho, o Mateuzinho cruzava a bola rasteiro, alguns zagueiros pegavam. Cruzava aéreo, alguns zagueiros pegavam. Ou então, no caso do Guinegão, errava o gol. Só que o Garro dá um passe bom. O Garro tá dando passes ótimos, excelente. O Garro tá em categoria. Pra quem tá dizendo, desculpe pela iluminação, tá, gurizada? Eu não tenho um estúdio próprio, assim. Eu não sou profissional. Eu gravo vídeo por amor ao time. Só, reiterando. O Garro tava dando passes excelentes. Não tem como você falar, não, ele não tá jogando bem. Ele tá voltando a jogar bem, sim. Muito antes Corinthians, fala que ele não tá jogando bem. Tá?
Por mais que às vezes ele é rapaz, igual todo mundo ali do elenco é rapaz ali. Todo mundo é rapaz, mas vocês pegam um jogador para criticar. De resto, o primeiro tempo foi muito bom, ser bem movimentado. Até então tem a mídia falando em cima, alguns jogadores e até mesmo os críticos falando assim. Foi um ótimo primeiro tempo e eu confirmo isso, foi um tempo maravilhoso. O juiz paralisou poucas vezes, só que eu volto a sala dos juízes aqui. Só que o segundo tempo teve muita mudança, o primeiro tempo bem movimentado, porque o jogador caía, não era salto, tava um jogo muito de corpo, né? E ele continuou, foi uma partida bem corrida, poucos saltos, poucos escanteios, poucos tiros de metas, né? Era mais realmente corrido a partida, como eu estava dizendo, muito movimentado. Em contrapartida, o segundo tempo não foi essas coisas. Nós tivemos, eu acho que uns 15 minutos só de paralisação, por tratamento, jogador caído, enrolação de goleiro para bater o tiro de meta, reclamação, VAR, tudo mais, né? Tudo misturado, só uns 15 minutos por aí. Teve, também quero que dizer, né, já que estamos falando sobre o jogo ser muito parado, sendo no segundo tempo que teve uma ocasião ali, a qual foi dado cartão vermelho para o jogador do Everton, do Flamengo, né, das mídias. Isso é assim, o time perdeu. Levou o cartão vermelho, muitos narrador, comentarista da Casa TV, muitas pessoas de outros canais, Instagram, tudo mais, falou que não era para cartão vermelho. Eu discordo. Eu acho que era para cartão vermelho, até porque mesmo sendo intencional, não tendo intenção, é, pegou, pegou no calcanhar, pegou sem a bola. E eu vou pegar aqui um lance para vocês verem que deu, além de bicar, dar um bique por trás, né, no calcanhar do bidon, ele ainda tenta jogar, ele empurra assim, mesmo que seja sutilmente, o bidon para continuar. Eu acho que foi essa visão do juiz para expulsar ele, né? Senão, caso contrário, realmente era amarelo. Para tentar pegar a bola, né? A bola já estava perdida, ele bicou e se assim, empurrou. Eu vou mostrar, tá aqui o vídeo, pô, tá aí. Aí deu vermelho. Eu acho que foi uma posição correta, o vermelho, mas eu trocaria o vermelho por uma penalidade que não deu, né? Até o vermelho foi tipo assim, poderia dar e não poderia dar. Vai do critério do árbitro. Eu acredito, na minha opinião, que isso é para vermelho, porque não foi como o Danilo falou. Secaute. Não foi pisão no pé. Ele não pisou, nem pisou no pé. Ele pegou por trás no calcanhar. Quem sabe se pisou no pé, que realmente é amarelo, pisou no pé, amarelo, mas não foi pisão no pé, foi no calcanhar, né? E assim, tá bom, levou vermelho e o time teve uns 15, 20 minutos ali depois da expulsão para marcar um gol. E eles não conseguiram por quê? Com um homem a mais não conseguiram. Substituiu, Dorival fez tática, trocou os jogadores, tirou os volantes para colocar atacantes. Se não me engano, tinha 3 centroavantes, tinha um Kaique, tinha o Yuri Alberto, que já estava no time. E tinha um Guinegão, o Guinegão que errou o gol na cara do gol. E o Yuri Alberto depois tentou um voleio ali, dominada, estilo, estilo Kane, posso estar mentindo, mas quando eu assisto o Kane jogar, os gols dele é daquela maneira. E o goleiro catou Rossi. Além disso, teve anteriormente uma defesa monumental do Hugo Souza, de um voleio barra bicicletinha do Arrascaeta. O Hugo Souza catou lindamente. E cada dia mais, por mais que ele errou nessa partida lá, entregando um gol, ele é ruim de perna. Então já, o corintiano já tem que estar acostumado que ele é um goleiro muito bom no gol, mas jogar com a perna não tem como. Então o treinador tem que parar de voltar a bola, mandar os jogadores mandar a bola toda hora pro Hugo Souza, por mais que tá abrindo espaço, né, tocando pro goleiro.
tem muito perigo de ele errar esses gols e tomar gol, porque ele é ruim com as pernas. Ele é bom com as mãos. E assim, nessas sete partidas que o Corinthians, nessas sete últimas partidas que o Corinthians não ganhou ainda, né, não pontuou 3 pontos em casa, não ganhou ainda. O Corinthians é o time que menos, infelizmente na estatística tá lá, o Corinthians é o time que menos marcou gol. Ou melhor, é o time que menos sinalizou para gol. É o time que menos soltou pro gol. Quando eu digo pro gol, não digo assim, aquelas bolas do Mateuzinho isolando a bola, do volante isolando a bola lá aéreo, lá pra bancada. Não é aquelas bolas que. Naquelas bolinhas rasteiras que passa por lance. É só no gol, onde o goleiro cata, ou bate na trave, ou entra. Entendeu? Não é aquelas bolas que os jogadores chutam e vai isolar isoladamente. É o time que menos faz isso. Porque, como eu havia dito no próprio vídeo, toca para um lado, toca para o outro, volta, toca para um lado, toca para o outro, pensando em armar um espaço para deixar o centroavante livre, só ele e o goleiro. Dali, não cria oportunidade nenhuma, perde a bola e ainda corre o risco de tomar um gol no contra-ataque, o que vem acontecendo várias vezes. Então acredito que o jogador do Corinthians tem que parar de ter medo e tem que treinar um pouquinho, né? A sinalização, a batida, treinar um pouquinho o pezinho aí pra essa bola ir na direção do gol. Porque o goleiro catar, beleza, mérito do goleiro. Você isolar a bola é coisa de bagre. Agora, então, sobre o pênalti, né, que eu queria, sobre o pênalti que eu queria comentar aqui também, né? Possível pênalti no caso. Eu acredito que isso é pênalti. Não tem como você olhar aquilo. Só quem realmente é muito clubista para não falar. Porque teve lance em muitas partidas anteriores. Não estou falando dessa partida, mas nem partidas isoladas. Estou falando em partidas Vasco versus Atlético Mineiro, por exemplo. Santos versus Grêmio. Que quando um jogador chega atrasado na bola, mete bicuda no seu calcanhar, é pênalti. E chama VAR. E tem VAR para essas coisas. Entendeu? O Matheus, né? Tem. Cara, como que eu vou explicar? Tem torcedor clubista do Flamengo. Tem torcedor clubista que tá dizendo que o Matheus França se jogou, é o maior ator do mundo, né? Tá dizendo que ele que colocou a perna no jogador. Mano, como que ele vai fazer isso? Cara, pensa hipoteticamente, se o jogador do Corinthians tá aqui, com a bola aqui, e o zagueiro tá aqui, não tem como ele fazer um assalto, cara. Ele vai na bola. Pegou por trás, menino. Pegou por trás, cara. Parece ser clubista. Só se meu time ia dizer, isso é pênalti. Isso é pênalti. E tipo, nitidamente dá pra ver que pegou se não com o calcanhar do Matheus, pô. Lógico que ele aproveitou ali, fez um draminha, caiu, acontece, seu jogador também faz disso, né? A Rascaeta que não me diga, que nem encosta no cara, ele caiu, ai, pegou, entendeu? Era pra pênalti sim, né? E o juiz errou pela segunda vez nessa partida, terceira aliás, né? Por tanto paralisação, enrolação assim. Essa é a primeira. Ele errou em não dar o pênalti. Entendeu? Por isso eu falo, eu trocaria o cartão vermelho pelo pênalti. O pênalti estava mais nitidamente favorável pro Corinthians ganhar. Se pedisse o VAR no pênalti, não ia ganhar o pênalti. Porque tá mais nitidamente. O vermelho ali, isso aí, tipo, critério do árbitro. Ele que deu. Entendeu? Tipo, nós não pediu. Tem alguns que dizem que não ser pena, que não ser cartão vermelho, outros que dizem que ser cartão vermelho, que é no meu caso. Eu digo que ser cartão vermelho. Mas com o passar do tempo eu posso mudar de ideia, porque tocou, mas no bidon, chegou atrasado, deu uma empurradinha, como eu digo. Essa é a minha opinião. A minha opinião é que ele empurrou ainda, fazendo os dois saltos em um. E ainda, só que sem intenção e não com muita força. Mesmo assim, podia acarretar em lesão. Isso aí, critério do árbitro, resumidamente. O pênalti, não.
O pênalti deveria ter chamado o VAR. Porque ali todo mundo, mano, em todos os ângulos viu o calcanhar sendo solado. Ele sendo solado pelo pé do zagueiro do Flamengo. Era para um VAR, pelo menos, né? Para nós ter certeza ali se foi pênalti ou não. Se foi pênalti ou não. Cara, e tem um ponto engraçado aqui, que no meio dessa partida, eu tava assim, eu, eu marquei um encontro com uma guria e meio que eu bebi. O meu bagulho ficou inchado, meus bagos, né, como pode dizer. E ficou doendo muito, porque eu... Nossa, isso é constrangedor, espero nunca mais fazer isso. Então eu tava meio doente, eu tava muito doente. Eu ainda expliquei no comentário do vídeo anterior que eu tava doente, eu tava vomitando, passando mal, é, com dor no corpo inteiro. Então eu assisti assim deitado, assim, mas analisando a partida, que eu não posso perder nenhum jogo ali do Corinthians. E eu tava assim, olhando assim, aí o, a transmissão mostrou o Depay mexendo no celular. Eu falei, ó, vai dar merda aí, hein? Vai dar merda isso aí, hein? Eu no meu trabalho, se eu tô assim no celular, o meu patrão vai me encher o saco. Não passou um minuto, a comissão técnica do Corinthians, lá, os rapazes da comissão técnica, né, os senhores, foram lá e deram uma bronca no Depay. Falaram, guarda essa peste aí. Cara, mano, muito paia, mano. O Depay simplesmente viveu aqui no Brasil o que muitos CLTs como eu vivem diariamente. Vai pegar no celular, responder alguém no WhatsApp ali, responder a morena, e do nada o cara fala, vai guardar esse celular e começa a trabalhar, porra. Realmente, agora, fora da piada, realmente é meio paia. Seu time tá empatando, todo mundo dando a vida e você ali sem se importar, né? É meio que um é meio que um desprezo pelo trabalho dos seus colegas. Então, mesmo assim, ele disse uma coisa que soou até engraçado. Eu tava tava mandando mensagem para departamento médico, ou era a comissão técnica da Holanda, dos Países Baixos. E, e falando sobre a possível lesão. Só que assim, né? Se você sabe, tem o horário lá deles e o nosso horário. Então no horário que tava passando a partida do Corinthians, na Holanda era 3 da manhã. Quem é o louco que ia responder o Depay 3 horas da manhã? Provavelmente os caras já tá no quinto sono, né? Então é um Miguel. O Miguel também dor, tá, Depay? Essa não, eu tô respondendo minha tia aqui, mano. Ela tá meio doente. Não, não. Eu sou vendedor, tá? Não, eu tô respondendo o cliente, ele tá aqui. Nem tem cliente, tá ligado? Nem tem cliente. Eu tô respondendo o cliente. Isso é engraçado pra caralho. Não assim, pô, que não pode acontecer, viu? Tem horário pra você mandar mensagem aí no WhatsApp. Pelo menos não enquanto tá passando a partida. Depois que acabar a partida, cada um tem sua vida ali, tá? Então é isso. Eu não tenho mais nada a comentar. O vídeo, a partida eu sei bem normal, na verdade. Só o primeiro tempo que foi emocionante. O segundo tempo foi bem parado. Não gostei muito. Não tem também um ponto tático para reclamar. Eu achei que o Corinthians jogou bem, na medida do possível. Acredito que as substituições foram na média, porque não precisava ter colocado 3 atacantes se não tem meio campo, entendeu? Se eu não me engano, só teve o Matheus Pereira e o Garro depois, e o Bidon de meio campo. Aí tira o Raniel, tira o Garrilho, que estão dando passe, estão controlando a bola. E com um homem a mais, mano, o Corinthians tem que se portar, né? Tem que saber jogar e marcar gol, voltar a marcar gol. Ainda mais que nessas últimas 4 a 3 partidas, não me lembro bem, o Corinthians jogou com um homem a mais, tá? Na maioria das partidas dessas 7, o Corinthians jogou com um homem a mais ou até dois. E não conseguiu marcar gol. Só marca gol quando tá equilibrado ou em desvantagem. Corinthians. Então, esse é meu ponto crítico. Tem que saber se portar. Não precisa colocar 15 atacantes. É a mesma coisa que uma vez eu falei. Não precisa colocar 10 zagueiros e um goleiro. Se você colocar 10 zagueiros, vai tomar gol de qualquer maneira, né? Porque quantidade é diferente de qualidade. E a mesma coisa, não adianta colocar 3 atacantes
e desça ao meu campo, que é a qualidade, que cria realmente as jogadas para o atacante bater pro gol e assim marcar e tirar eles, não adianta, entendeu? É isso. Muito obrigado pelo vídeo. Eu queria, antes de mais nada, eu gostaria de pedir uma ajuda para vocês. Tô criando esse canal, vocês estão vendo que aqui é uma bandeira do Corinthians, né? Ela tá presa no meu guarda-roupa com com prendedor de cabelo, com prendedor de roupa, prendedor de roupa. Eu não tenho um estúdio, eu tô no meu quarto nesse exato momento. A luz tá batendo assim, quando eu aproximo, elas com uma qualidade ruim. Eu edito pelo celular mesmo. Vítima, eu tô pedindo para vocês só saber para mim. Se inscreva, dê seu like e comenta. E também, se possível, compartilhar com seu amigo corintiano. Para que ele também, se ele é corintiano igual eu, compartilhe. Porque esse canal aqui não é com intenção de ganhar dinheiro em cima do time que eu tô atuando. É por amor à camisa. É porque eu olho o time jogando de tal maneira que eu quero me expressar, eu quero mostrar meu ponto de vista para todos que torcem pro mesmo time, entendeu? Então, dê seu like. Só isso que eu estou pedindo. Dê seu like e se inscreva. É algo simples, é isso, gurizada. Muito obrigado e vai Corinthians.